Olá, queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Sou o professor Renan e estaremos dando sequência nas aulas do componente curricular de História. O tema de hoje é mudanças e permanências. É um assunto muito simples, né? Basta a gente perceber no espaço geográfico, no nosso dia a dia, quais são as mudanças que ocorrem e quais são essas permanências que ainda existem. Então vamos continuar aqui. Mudanças e permanências. A história ela estuda vários campos, tá? Mas uma das coisas que a história estuda são as mudanças e permanências ocorridas na sociedade. Procura perceber o modo como as pessoas viviam nos tempos antigos e como vivem hoje, bem como a relação entre aqueles tempos e os tempos atuais. Então, tudo que a história estuda sobre mudanças e permanências é sobre registrar aquilo que os povos antigos, como os povos antigos viviam e como hoje nós atualmente vivemos, tá? Nós temos dentro da história, né, 5 grandes períodos que a história se divide-se tradicionalmente. Desde o período da pré-história até a idade contemporânea, ocorreu várias mudanças, tá? Então, se a gente observar aqui, lá no período da pré-história, onde não tinha energia, né? Não tinha comunicação, meios de transporte, como esse povo vivia, né? O povo da pré-história. Existe um desenho muito bacana que ilustra muito bem essa idade da pedra, que são os Flintstones, né? Não sei se vocês já viram. É um desenho onde mostra dinossauros, como eles caçavam, viviam em cavernas. Dentro dessas cavernas faziam desenhos, né? Para representar o que eles viviam no dia a dia. Para ter uma iluminação, eles tinham que fazer o fogo. Então, é um período onde da pré-história até o século XXI, onde nós estamos, ocorreram várias mudanças. Mas é interessante também a gente aprender e entender quais foram essas permanências que ainda existem. Então, nós temos esse período da pré-história, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Então, cada tempo desse teve uma contribuição para a linha cronológica da história, tá? Mudanças e permanências. Em diferentes culturas, teremos diferentes calendários, a marcação do tempo, como nós estudamos, né, na matemática, quando a gente falamos sobre a marcação do tempo, eles não tinham essa noção do tempo, que dia era atualmente, eles não tinham a noção do mês, né? Então, isso foi ocorrendo ao longo do tempo. A própria criação do relógio, eles também não tinham noção de horas, e outras formas de contar o tempo. São frutos da criação humana, na qual chamamos de tempo cronológico. Então, da pré-história até o século XXI, houve várias transformações e dentro dela foi essa questão do tempo cronológico, né, a marcação do tempo e também a evolução das horas. E quais foram as mudanças importantes ao longo desse período que nós apresentamos aqui? Dentre muitos que tem, eu gostaria de destacar esses daqui. Mudanças, roupas e vestimentas, né? Da pré-história, eles faziam, como é que eram as roupas deles? Eles caçavam animais, né? Dali eles retiravam toda a pelagem do animal, principalmente na época fria, né? O inverno, e eles faziam as roupas com a pelagem do animal. Hoje, né, apesar de ser uma prática ilegal, mas existe hoje couro sintético, hoje nós usamos roupas convencionais, mas que não precisamos chegar a esse ponto, né, de matar um animal para fazer uma roupa. A forma também do plantio e colheita dos alimentos, né? Claro que hoje a gente vê em grandes plantações que, diferentemente antigamente, não tinham essa tecnologia de fazer uma grande plantação, fazer grandes colheitas em um determinado tempo. Outro ponto também que teve muita mudança, com certeza, foi os meios de comunicação e de transporte, né? A questão da locomoção, do carro, o avião, do trem, os meios de comunicação, o telefone, né? A própria internet. A construção de casas e moradias também foi um ponto muito importante que teve essa questão das mudanças e permanências. Vamos olhar aqui o povo indígena,
como é que eles moravam? Moravam em ocas, né, nas aldeias, né? Mas hoje também nós moramos em quê? Em casas de tijolo, construções, prédios, isso tudo veio o quê? Com essas mudanças. Mas a questão da permanência é o quê? São as moradias. A forma de conviver em sociedade, né? Antigamente era um povo mais fechado, né? Hoje a gente já convive mais, bem mais em sociedade. O espaço geográfico ocorreu muitas transformações, né? Existe um aplicativo, não. Se você entrar na internet, naquele Google Maps, você consegue verificar como era o seu bairro, né? E como ele é hoje. Então a gente consegue ver pela tecnologia essa questão da mudança geográfica, até mesmo na natureza, né? São casas que são construídas em volta da nossa, o bairro que vai ampliando, a cidade que vai crescendo. E isso com certeza é uma mudança do espaço geográfico. E também um ponto importante que teve foi a política, né? Nós sabemos que hoje nós temos uma política estruturada, mas antigamente não era assim. Como a atividade da plataforma era identificar as mudanças e permanências da nossa cidade, Governador Valadares, eu vou apresentar para vocês aqui algumas imagens e alguns pontos que eu acho importantes para a nossa aula de hoje. Deixo até também um convite, né? A gente está no meio de uma pandemia, no qual nós não podemos sair, mas quando isso tudo passar, eu convido a vocês e seus familiares a participar e aí conhecer o museu da nossa cidade, Governador Valadares. O ano passado eu tive a oportunidade de conhecer o museu com a minha turma, que era do 4º ano. Foi um projeto junto com a SMED, a Prefeitura e a empresa MOB, onde nós fazíamos um passeio para conhecer os principais pontos turísticos de Valadares. E nós começamos pelas praças e no final desse passeio nós fomos conhecer o museu. E as crianças ficaram muito chocadas e curiosas porque nós vimos várias coisas que atualmente hoje nós vemos que é igual a Praça Serra Lima, muito arborizada e bonita, né, com iluminação, aquela de chafariz com aquelas águas. Então, hoje a gente vê que ela está bem mais estruturada, mas como era antigamente, né? Então tem toda uma história bacana ali de Valadares que é interessante conhecer se você tiver a oportunidade de conhecer o Museu de Valadares. Então, as mudanças permanentes da nossa cidade. O que são aspectos de permanência? É tudo aquilo que nós mantemos preservados naquela cidade ou naquele estado, né, como cultura. E o que são as mudanças? São aqueles elementos que passam por constantes transformações. Então, dentro de uma mesma imagem, eu trouxe aqui, que é a imagem da Praça de Serra Lima, em Governador Valadares, nós temos um registro lá no museu mesmo, né, a profissional que estava nos explicando que a cidade de Governador Valadares ela começa a surgir urbanamente através da Praça Serra Lima. Então, olha só como antigamente era a praça. Nós temos esse aspecto ainda redondo que permanece, mas várias transformações que a gente pode notar aqui, como prédios. Aqui nós vimos mais casas, né? Agora em volta nós temos prédios comerciais, hotéis, né? É uma cidade que está mais iluminada, mais arborizada. Então, nós conseguimos fazer essa observação de mudanças e permanências de um mesmo lugar, tá? Essa aqui é a Praça Serra Lima de Governador Valadares. Aqui nós temos uma imagem da famosa Avenida JK, no ano de 1978. Nós conseguimos ver aqui que a cidade ela já vem num processo de urbanização, né? Nós já vimos mais prédios, mas o aspecto até mesmo da fotografia está mais antiga, nós conseguimos perceber que ainda estava em construção, né? Olha como é que os carros eram diferentes. As ruas ainda em processo de transformação, em processo de arborização. Então, a gente consegue ver que no mesmo lugar, olha como já teve essa transformação da Avenida JK. É uma cidade que já tem mais sinalização, vias de pedestre, né, para a gente ter uma locomoção mais segura, mais arborizada. É uma cidade que, né, olhando para essa imagem, já tem mais prédios comerciais. Então, a gente consegue ver essa mudança e permanência a partir desse ponto, tá? E aqui uma visão mais panorâmica do nosso cartão postal, que é o Pico da Ibituruna, né? Olha para você ver nessa imagem de cima. Apesar de estar em preto e branco, né? Mas a gente consegue observar que quase não se tem prédios, né? A questão da urbanização aqui
ainda não chegou, né, com tanto vigor. Agora, já nessa imagem aqui, a gente já consegue perceber como a nossa cidade cresceu, né, a partir da Praça Serra Lima, vários pontos comerciais, prédios foram construindo. Então, essa questão da mudança do espaço geográfico, ela é muito mais perceptível do que as outras a gente pode colocar. A gente consegue perceber com mais abrangência essa questão das mudanças, tá? E eu trouxe agora também dois aspectos que eu acho bastante importante, falando sobre quais foram os grandes impactos com a transformação do mundo. Então, essa transformação a gente tem que levar em conta que muitas coisas também trouxe de bom, mas que também trouxe de ruim, tá? Então, vamos lá. Mudanças no espaço geográfico. Como eu disse, o ambiente, né, o meio ambiente, é o que mais sofre com essa questão da mudança do espaço geográfico. Porque, por exemplo, vamos pensar aqui em um bairro pequeno, onde está se construindo as casas. Então, para se construir mais moradias, eu preciso de quê? Avançar naquele espaço. Né? Então, se eu preciso de construir praças, shopping centers, como nós conhecemos, a gente entende que aquele espaço geográfico sofreu uma grande mutação, né? Sofreu uma grande mudança, uma transformação ao longo do tempo. Então, as mudanças no espaço geográfico, elas são muito perceptíveis, porque elas também vão acarretar algumas consequências, como nós vamos ver. Então, eu fiz um quadro aqui, que nas mudanças permanentes do espaço geográfico, o que trouxe de bom, de benefício, e aqui de malefício, aquilo que foi de ruim para a nossa sociedade. Então, no espaço geográfico, como benefícios, nós temos o quê? Mais áreas de lazer, né? Nós podemos brincar mais, ter praças, quadras poliesportivas dentro da cidade. Mas, em contrapartida, de ruim trouxe o quê? O desmatamento do meio ambiente. Se eu preciso de construir, é claro que em algum canto, né, onde estava ali aquela área verde, ela foi destruída para que viesse os benefícios, tá? Então, existe um ponto bom e um ponto ruim. Aumentos de moradias, né? A nossa população brasileira, a população mundial no modo geral, ela cresce muito rápida. Então, consequentemente, o aumento de moradias ela vai estar ali crescendo gradativamente. E com isso vem o quê? Os catástrofes naturais. Às vezes nós vemos muito, né, já aconteceu aqui na nossa cidade, as enchentes, né, casas que estão em pontos de risco, que caem quando chovem muito. E isso é uma catástrofe o quê? Natural, vai chover, aquela terra ali vai molhar demais, se encharcar, e aquela casa que está naquele ponto ela vai cair. Então a Defesa Civil tem que agir logo aqui para proteger essas famílias, tá? Igual o nosso Rio Doce, aconteceu este ano, no início do ano. O Rio Doce, né, encheu muito e ele vai tomando o quê? Os seus leitos, né? Então, as casas que estão mais ribeirinhas, nós chamamos, mais próximas do rio, elas vão sofrer com a enchente. Por quê? Ali, antigamente, era o leito dele. E, por consequência do homem, né, ele foi construindo casas, suas moradias próximas, e aí tem essa contrapartida. Se enche demais o rio, né, acaba que a gente vai entrar dentro da nossa casa. O ponto benefício também, podemos conhecer novos lugares. Então, quando nós viajamos para um outro estado, ou até mesmo passeamos para dentro da nossa cidade, né, conhecemos vários pontos turísticos. Isso é o quê? Um benefício. Mas com isso vem o quê? As mudanças climáticas. Né, que, igual eu falei, as mudanças do espaço geográfico, o meio ambiente é o que sofre mais. Então, hoje, quando nós temos muito calor, muita chuva, né, essas mudanças climáticas do aquecimento global, ela é muito visível, porque quanto mais a gente constrói dentro do meio ambiente, mais ele vai sofrer, mais ele vai precisar de recursos, tá? Agora vamos para uma mudança que eu considero que seja mais importante que nós podemos observar, que seriam as mudanças tecnológicas. Eu trouxe essa imagem aqui, ela representa muito bem como a gente vive hoje, né, no século XXI. São pessoas aqui, né, e em voltas estão cercadas por quê? Por redes sociais, pela tecnologia. A tecnologia veio para ficar. Olha só, em meio a uma pandemia, nossas escolas públicas, nós temos que fazer essa adaptação, né, de estudar à distância, usar a internet, usar o telefone. Isso que veio de benefício, né?
Então, jamais imaginaríamos que uma escola pública hoje viesse a uma rede de TV para passar uma aula. Então, a rede da internet, ela é uma coisa que constantemente tem transformação. E nós precisamos nos atualizar, por quê? Porque ela muda muito rápido. Hoje você compra um celular de um modelo, daqui a um mês ele já mudou totalmente de configuração, não é assim? Então, a mudança tecnológica, ela veio para ficar e ela veio mesmo com toda a força. E eu trouxe alguns pontos de benefícios e malefícios que a mudança da tecnologia veio para trazer, trouxe para nós. De benefício, nós temos o quê? Rápido acesso às informações. Antigamente, quando não se tinha uma internet boa, né, a gente não tinha tanta informação rápida, ou até mesmo quem não tinha televisão. Mas hoje, com a internet, em segundos, né, uma informação circula em todo o mundo, em todo o país. Uma coisa que acontece aqui na cidade circula em todo canto. Igual a pandemia mesmo, novamente. A gente soube de relatos lá da Itália e já veio rapidamente nos canais de comunicação. Mas o que de benefício, de malefício trouxe? O distanciamento social. O pai e a mãe de vocês aí podem concordar comigo. Antigamente, nós poderíamos brincar na rua até tarde da noite. Várias brincadeiras. Claro que por uma consequência de uma violência da sociedade, né? E até mesmo da tecnologia, a gente acabou que distanciando um pouco. Nós ficamos muito presos no nosso computador, no nosso celular, vendo vídeos pelo YouTube. Então, nós temos aqui esse distanciamento social. A tecnologia nos trouxe isso. Mas, em contrapartida, ela me dá o direito de comunicar com uma pessoa que está lá nos Estados Unidos muito rápido hoje pelo celular, pelo WhatsApp. Então, isso foi o quê? De benefício, muito bom para a nossa sociedade, mas nos distanciou. Antigamente, né, nós escrevíamos em carta, o telefone mesmo, por exemplo, era caro fazer uma ligação interurbana para um outro país. Então, se você tinha um parente que estava lá nos Estados Unidos, por exemplo, era muito difícil o contato. Eu tinha que escrever uma carta manual, ele receber, ler e me responder. Isso geraria um tempo. Hoje, não. Dou um oi no WhatsApp, ele já visualiza e a gente já começa esse processo de comunicação, tá? Outro ponto de benefício que trouxe com a tecnologia foi a geração de empregos com qualificação. Mas, em contrapartida, a mudança no campo de trabalho. O que seria isso? Precisamos nos qualificar de qualquer forma. Hoje, não basta mais fazer um curso de computação. Eu preciso de entender realmente daquele plano que eu estou trabalhando. Porque quanto mais eu me qualifico, eu vou ter um trabalho de destaque, né? Eu vou me qualificar para um emprego melhor. E isso correu o quê? Com a mudança no campo de trabalho. O que isso influenciou? Antigamente nós tínhamos muitas indústrias, né? Nós temos ainda hoje, mas a questão mecânica tirou um pouco desse trabalho do homem, né? Ou seja, o que 10 homens faziam numa produção, por exemplo, hoje uma máquina faz o dobro sem precisar somente de um, só para olhar aquela máquina. Então, o tema da nossa aula de hoje foi mudanças e permanências. É muito fácil de nós percebermos essas duas características dentro da sociedade ou até mesmo dentro da nossa cidade. E para acessar a nossa aula da plataforma SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Um abraço e até a próxima aula.